E aí, aproveitando, eu quero apresentar aqui o orador dessa manhã. Didio, vem para cá. O Didio, um amigo que Deus concedeu nesse ministério, na vinda para cá. Conheci o Didio, na verdade, quando eu precisei muito, porque a Rebeca tinha nascido na quarta-feira, sexta-feira a gente foi para casa, então a gente foi passar sábado, o primeiro dia em casa com a Rebequinha, e eu precisava de alguém para pregar aqui. Liguei para o pastor Walter, que é o JA aqui da associação. Falei, Walter, me ajuda aí. Ele falou assim, não, tem um rapaz. Aí me colocou em contato com o Didio, que prontamente aceitou o convite e me livrou naquela ocasião e já esteve aqui algumas vezes pregando aqui na vila. O Didio, ele é quarto-anista de teologia, mas já é graduado em história. Ele está terminando o teológico, está nessa expectativa do chamado e tudo mais, mas as coisas, graças a Deus, estão bem encaminhadas para ele. Mas vamos continuar orando. Eu, particularmente, fiz o pedido para a associação. Falei, eu queria ter o Didio comigo no distrito aqui, porque ele já me ajuda lá no Caju. Então, ele que comanda o negócio lá, entendeu? Para eu poder estar mais vezes aqui. Muito bom. E assim, o cara é extraordinário. Ele é casado com a Camila, que está lá atrás. O quê? Um mês e meio? 2 meses já? Dia 28. Eu não quero causar intriga no casal, mas eles estão casados há pouco tempo. E a Camila tem ajudado muito lá no Caju também. Eles coordenam um projeto que já acontece lá há muito tempo, que é o FASE. Resumindo, é um curso pré-vestibular gratuito para o pessoal do terceirão. Então, assim, um trabalho extraordinário. A gente tem lá o quê? Uma média de 40, 50 alunos, por aí. E boa parte deles não adventistas também. Eles têm a oportunidade de participar de uma classe bíblica, enfim. Vamos orar para que Deus encaminhe as coisas, para que ano que vem, se tudo correr bem, como a gente pediu para o Papai do Céu, ele possa ser o pastor associado aqui do distrito da Vila Olímpia. Então, ore por isso. Vamos colocar na mão do Papai do Céu. E obrigado mais uma vez por aceitar estar aqui com a gente. Vai ser um prazer te ouvir. Obrigado, pastor. Realmente ele é um amigão, pelo menos eu acho isso. E é a primeira vez que eu falo com ele presente. E ele é meu chefe hoje em dia também, então as coisas ficam um pouco mais densas, um pouco mais complicadas. Aí, pastor, se precisar de mais alguma coisa, conta comigo, tá? Para me dar um emprego ano que vem, a gente busco água, pinto, passo, lavo a roupa, faço qualquer coisa. Eu não consigo mais te ver, mas eu... Beleza. Bom dia, pessoal. Bom, o tema de hoje é... Por que parece que Deus não se importa, né? E eu achei um tema bastante atual, um título, uma pergunta bastante atual, mas ao mesmo tempo bastante complexa também. Porque eu acredito que se você não perguntou isso, se você não está se perguntando isso, você vai perguntar isso um dia, porque parece que Deus não se importa. Inclusive, algumas pessoas falaram, eu queria saber mesmo porque Deus não se importa, e me pressionaram ali na porta, se você não me responder, você vai ver tal, porque Deus não se importa. E é uma pergunta que atinge não só a gente, cristão, atinge não cristão, atinge ateu, né? Se Deus realmente existe, por que Ele não se importa? A gente teve algumas notícias, e sempre a gente vai ter essas notícias bastante ruins, em relação, por exemplo, ao furacão, eu posso falar Mateus? Matthew? Não sei. Isso? Isso foi um isso ou nós? Isso? Isso. Esse furacão, as notícias, ele passou alguns quilômetros da costa da Flórida, e isso já causou bastante alvoroço, bastante preocupação, porque ele passou perto da Flórida e o pessoal já se preparou. Mas pior, ele passou, não mais, mas pior, ele passou no meio do Haiti. Né? O Haiti, que já não é um país muito bom. Inclusive, a gente teve um contato com um sargento, que é adventista, que foi para lá, e ele contou a história de lá, depois do terremoto de 2010. Um país que foi assolado por ditaduras, por fome, por doenças, por terremotos. E aí o furacão me passa no meio daquela ilha. Né? Aí você se pergunta, bom, se Deus é realmente poderoso, e se realmente Ele é bom, por quê, né, que o furacão passou no meio daquela ilha? A gente tem que começar com algumas premissas aqui. Essa mensagem não vai ser longa,
E nem se ela fosse muito longa, a gente poderia responder perguntas como essa, ou esgotar perguntas como essa. Nossa intenção não é resolver e falar por que Deus não age. A nossa intenção é ver a legitimidade disso, se a gente realmente pode perguntar ou a gente pode se posicionar dessa forma. E, principalmente, pessoal, sair da nossa zona de cristão cotidiano, de sabatistas ou não, e realmente se perguntar por quê. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades e uma dos maiores desafios da gente é essa pergunta, o porquê. Bom, para começar, eu ia tentar não falar de casamento. Acho que vocês estão cansados de me ouvir falando de casamento. Eu passei aqui alguns sábados falando de casamento. Eu vou casar, né? Vou casar, e casei. E ela está ali no fundo, a Camila. E é uma fase muito boa o casamento. Eu falo para você que está esperando, ou para você que está orando por isso, ou para você que já casou, eu estou vivendo o ápice da minha vida. Eu devia ter casado com 10 anos de idade. E eu devia ter casado com você, Camila, com 10 anos de idade. Os árabes estavam certos em negociar. Vai, casa logo. Porque é uma maravilha. A Camila é uma bênção. E eu queria também agradecer. Hoje a minha mãe está aí, a Tânia. Depois a gente vai conversar sobre o assunto na casa, o Vitor, a Juliana. Mas a Camila, ela nunca vai substituir a minha mãe, mas ela faz cada coisa, o café fica pronto antes de eu ir para a aula. A gente viajou, a gente encontrou o Fúvio, que está no som, no meio da cidade. Foi incrível, e eu acredito que a nossa amizade embrionária cresça, assim como eu quero fazer amizade também com vocês. Mas o casamento é uma coisa incrível. E eu sinto, é diferente isso, né? Quando a gente sente que a gente está passando por uma fase na vida. Normalmente a gente passa pelas fases sem perceber. De repente a gente passa por elas e a gente só percebe depois. Poxa, como aquele tempo foi bom, né? Como é que aquela igreja foi boa? Ou como o meu curso de faculdade foi bom? Mas quando a gente está passando, normalmente a gente não percebe. E hoje eu sei que eu estou passando por uma das melhores fases da vida até eu morrer. Está muito bom mesmo. E quando a gente passa por momentos como esse, ou de prosperidade financeira, de prosperidade de relacionamentos, quando a gente passa por coisas assim, essa pergunta não fica tão latente, né? É muito fácil ouvir o louvor, se aproximar, falar, ou ajudar alguém quando as coisas vão muito bem. Parece que Deus é o meu amigão agora. Eu ando com Ele, eu oro com Ele, para Ele, eu durmo, eu acordo, e parece que Deus está aqui do meu lado e as coisas estão bem. Mas essa pergunta, ela continua existindo, e ela vai ficar muito mais forte quando eu encarar o sofrimento face a face, ou quando a vida me perguntar: aonde está o teu Deus? Como as pessoas no Haiti, ou no terremoto, ou no furacão, ou os refugiados na Síria. Então, aí beleza. Vamos supor que algum de vocês, aqui deve ter umas 150 pessoas, não sei quantas, vamos supor que algum de vocês esteja passando por um problema muito difícil. Um problema de relacionamento. Você está passando por um problema de relacionamento, e aí você ora, e você começa a falar com Deus sobre o teu relacionamento. E aí você fala muito com Deus sobre isso. Você fala. E isso é tão angustiante para você, é tão forte, é tão profundo, é tão sério, que quando você começa a falar com alguém sobre isso, você, no meio do seu discurso, quando você está desabafando, você percebe que não é tão sério assim. Ou pelo menos não parece, né, para os outros, mas para você parece muito bem. Você começa a falar, aí você, que ridículo. Que problema pequeno. Relacionamento, né? O pessoal está morrendo de fome na África. O pessoal está morrendo de fome no Haiti. Eu estou falando porque eu estou com um problema com a minha esposa. Eu não ainda. Mas tem muita gente que tem. Porque são coisas pequenas, mas coisas sérias. Ou vamos supor, você não encontrou um parceiro ideal, a parceira ideal, você está
o tempo vai avançando, isso é pesado para você, você carrega isso o tempo todo. Mas quando você fala com alguém, a pessoa parece que nunca te entende isso, né? E aí você fala com Deus e a coisa vai ficando séria, Leandro. A coisa vai ficando muito séria, cara. Muito séria, porque eu passei por isso. Vai ficando muito séria. Aí você ora e você pode ficar a madrugada inteira orando e nada acontece. Isso é um relacionamento, mas aí vamos passar por uma doença como câncer. Olha, eu estava fazendo uma lista de oração de pessoas que eu conheço que estão passando por problemas como o problema do câncer. E é inúmeros, são inúmeros. Eu nem sei se está todo mundo lá. Doenças, câncer, fase terminal, coisas do tipo. Problemas financeiros, trabalhos. E aí você ora para Deus e você fala, Deus, a única coisa que eu queria, eu nunca te pedi nada, a única coisa que eu queria é que você pelo menos me falasse, oi. Pelo menos você soprasse no meu ouvido. Eu queria que você me desse um susto, qualquer coisa. E você passa madrugadas e tardes inteiras sem Deus te falar absolutamente nada. E a coisa vai piorando e o tempo vai passando. E acontece que essa pergunta é de uma natureza que não é uma natureza existencialista. Por enquanto, você não está acreditando que Deus não existe. Você só está incomodado com o posicionamento. Você só está incomodado com a atitude de alguém que você gosta muito e que você não concorda com aquela atitude. Como é que alguém querido se comporta de uma forma que a gente não espera? Deus é muito querido para a gente e Ele se comporta de uma forma que a gente não espera. E aí, a partir dessas questões, outras questões passam a ser frequentes para quem passa por isso. Mas antes disso, você tenta driblar, porque essas coisas acontecem de forma detalhada, de forma mínima no seu dia a dia. Deus não te responde aqui, passou. Deus não te responde ali, passou. Deus não te responde aqui, passou. Mas, de repente, quando o problema é grande, outro dia eu falei do caso do meu avô, que eu entrei em choque. Mas não é. Eu entrei em choque quando o problema é muito grande. Aí você junta todas essas mini questões que você acumulou durante a sua jornada e sua caminhada cristã, e você pergunta, por que Deus faz assim? E você começa a julgar Deus, colocar Deus num recipiente e falar assim, sendo com sinceridade, tá, pessoal? Eu não estou aqui acusando, aqui eu não estou falando de uma forma autoritária, é de verdade, é com sinceridade. Por que Deus age assim? Por que Deus faz assim? Ele é poderoso, Ele é amoroso, por quê? E a gente passa a julgar Deus. Em outras palavras, o que você e eu fazemos quando a gente é sincero? A gente fala assim, Deus, se fosse eu no seu lugar, eu faria diferente. Eu faria diferente na minha vida, eu fazia diferente na vida dos céticos que precisam de qualquer sinalzinho para acreditar em você. Eu faria diferente na vida de pessoas que estão sofrendo, que sempre foram filhos fiéis e pessoas que estão sofrendo uma doença. Eu curaria essas pessoas. Por que você não faz? E Deus continua quieto. A gente viu um testemunho bonito no momento do louvor. Eu não lembro o nome do rapaz. Oi? Rogério. Sobre o sábado, em relação à fé dele. E é muito bom que isso às vezes aconteça. Mas nem sempre é assim. A verdade é que não é assim. A prática é que pessoas se formam em muito mais tempo por causa disso. Ele mesmo falou, depois quando eu saí, voltou a ter aula no sábado. Né? Um dia eu estava num culto, e não era um culto da igreja adventista, era um culto de outra igreja, há muito tempo atrás. E tinham 2 casos de acidentes que eles estavam falando no meio do culto. E um acidente, um avião de missionários caiu, acho que era no Peru, e todos os missionários morreram. Mas o testemunho de um rapaz que foi lá na frente, ele falou assim, olha, eu passei por um acidente, eu acho que não era de avião, era de ônibus, e graças a Deus eu saí vivo. Aí todo mundo ficou feliz, glorificou a Deus e disse amém. Mas pessoas sinceras depois vieram falar comigo, falar, como é que o mesmo Deus, Ele não é responsável pela queda do avião e é responsável pelo salvamento daquele ônibus? E aí você pode já traçar na sua cabeça um monte de respostas.
é isso, aquilo, é isso, aquilo, é isso, aquilo, e por que Deus faz isso, por que Deus faz aquilo? Mas, numa rápida passagem pelo Google, quando você põe essa pergunta lá, as respostas se parecem muito. E tem um termo aqui, são respostas e argumentos pseudo-piedosos. Eu não sei se você concorda comigo, mas às vezes a gente responde de uma forma que a gente não pratica uma empatia suficiente para sofrer junto com a pessoa que ela está sofrendo. E a gente fala assim, olha, quando você resolver o seu problema com a sua noiva, com o seu noivo, você vai ficar bem e Deus vai ficar, de novo, uma realidade para você. Quando você fala assim, a fome sempre vai ter, os pobres sempre vão existir, a gente acaba driblando e dando respostas pseudo-piedosas para contornar esses problemas. Acontece que isso é muito sério para a nossa fé. Isso é muito sério para a forma como a gente acredita e a forma que a gente olha para Deus. Isso é muito sério. Porque nesses pequenos contornos que a gente dá para esse problema e para essa pergunta, sendo no problema nosso ou no problema de alguém, a gente passa a imitar as pessoas que a gente acredita que tenham fé. E o louvor aqui é muito bom, e você pega emprestado a fé deles. E o pastor sempre fala coisas no coração, e você pega a fé do pastor. Você liga na Novo Tempo, e você vê as coisas acontecendo, você pega emprestado a fé das pessoas, porque elas parecem ser espirituais, mas quando a vida te pergunta algumas coisas, a gente às vezes não está preparado para responder. E olha, eu não vou responder essa pergunta. Não vou responder, a gente vai dar alguns lances sobre coisas relacionadas a ela. Deixa eu ver se está funcionando. Tá. Esse é um texto que eu dividi em dois. Eu vou explicar a história desse texto. O autor desse texto é o C.S. Lewis. Muitos de vocês devem conhecer o C.S. Lewis. E ele escreveu um livro chamado, eu até recomendo, Anatomia de uma Dor, um Luto em Observação. Ele se casou com uma mulher, ele se casou já tendo idade avançada, e ele se casou porque a mulher precisava de um visto para morar na Inglaterra. Ele não ia casar com ela, mas eles eram amigos, eles se casaram. Só que no meio do casamento, eles ficaram muito apaixonados e em uma afinidade intelectual. A mulher era norte-americana, e ele, enfim, entrou no apogeu que eu estou sentindo agora. Mas, tempos depois, a mulher contraiu um câncer, e o câncer dela foi terminal, e ela morreu, mesmo diante de todas as ofertas, preces e coisas que ele tinha para Deus. E aí ele reflete, ele analisa a dor dele, e eu queria ler com vocês essa primeira parte do texto. Nesse meio tempo, onde está Deus? Esse é um dos sintomas mais inquietantes. Quando você está feliz, no caso o Didio, muito feliz, no caso eu também, não faz nenhuma ideia de vir a necessitar dele. Tão feliz que se vê tentando a sentir suas reivindicações com uma interrupção. Se lembrar e voltar a ele com gratidão e louvor, você será, ou assim parece, recebido de braços abertos. É claro, está tudo muito bem. Eu vou celebrar na igreja o que está acontecendo na minha vida fora da igreja, e Deus está muito próximo, Deus está muito tangível, Deus é muito real para mim. Mas volte-se para Ele quando estiver em grande necessidade, quando toda outra forma de amparo for inútil. Já tentei tudo, pastor, já tentei igreja, já tentei amigos, já tentei até as drogas, já tentei tudo. E o que você vai encontrar? Uma porta fechada na sua cara, ao som do ferrolho, aquele negócio de fechar, né? Sendo passado 2 vezes no lado de dentro. Depois disso, silêncio. Ele está analisando a dor dele, e ele vê que, no meio da dor dele, ele encontrou um silêncio e uma porta fechada quando ele precisou ali do Deus que ele acreditava ser real. Bom, depois a gente vai entrar nesse texto. A gente está chegando no meio, depois a gente vai concluir com algumas coisas, mas, para quem é cristão,
e para quem tem algum contato com a Bíblia, eu acredito que a maioria de nós, na Bíblia a gente encontra alguns casos de pessoas que sentiram a mesma coisa que a gente sente, né? Jó, o salmista, a gente vai ler um salmo depois sobre esse sentimento. O próprio Jesus na cruz, quando ele falou, Pai, por que você me abandonou? E também a gente encontra na Bíblia casos de uma sociedade e de um povo que viveu o tempo ideal, aquilo que a gente precisa para acreditar que Deus é real, que é o povo do Pentateuco, não é verdade? Eles precisavam falar, Deus, para onde é que a gente vai? E aí uma nuvem falava para onde que eles deviam ir. Eles falavam, Deus, a gente precisa de força. Aí o mar se abria no meio. Deus falou assim, vocês são tão importantes para mim, que eu vou habitar no meio de vocês. E eu vou construir um tabernáculo no meio de vocês, e esse tabernáculo é para que a minha glória não consuma vocês, eu vou estar lá dentro. Então o tabernáculo servia para mostrar a Deus e também para esconder, mas para que Deus se aproximasse do povo. E qual foi o resultado disso? Qual foi o resultado de uma sociedade que viveu o que a gente sempre quis? A palavra de Deus nos nossos ouvidos. O resultado foi um povo que cresceu e que a especialidade daquele povo praticamente era procurar meios de subverter a vontade e a direção de Deus. A pergunta que eu faço para mim e para você hoje é que se Deus falasse para a gente hoje aquilo que é a vontade dEle para mim e para a sua vida, será que a gente seria capaz de seguir? Será que a gente... Não, beleza, vamos largar tudo. É para lá que a gente vai. E se o caminho for o mais difícil? E se Deus falasse, olha, espera mesmo? E se Deus chegasse no nosso ouvido e falasse, gente, eu queria que vocês soubessem de uma coisa. A vida que vocês levam é uma vida injusta. A gente... Na Vila Olímpia, no Itaim Bibi, numa das partes mais, não sei se nobres ou agitadas de São Paulo, a gente leva uma vida que evita qualquer tipo de sofrimento. E nós evitamos esse sofrimento a ponto de acreditar que ele não existe. E quando a gente encontra o sofrimento, e quando a gente encontra a morte, e quando a gente encontra as notícias e tem uma certa empatia, por menor que seja, com quem nos cerca, e se Deus falasse para a gente, olha, a vida é injusta mesmo. Você está tentando se enganar aí com o seu tempo, mas a verdade é que a vida que você leva é uma vida injusta. E esse é o resultado das suas escolhas. Ele podia falar isso. Seria um motivo para perceber que ele existe, que ele está próximo. E aí a gente vai passando para outra parte, que diz assim, esse aqui é um autor que trata, ele é um teólogo que trata do assunto, ele diz assim, como Deus poderia se revelar de uma maneira que não deixasse margem para dúvidas, se não houvesse lugar para dúvidas, não haveria lugar para mim. E o autor é aqui, Frederic Baumgartner, está ali. E aí que me deu um estalo, e eu falei assim, nesse tipo de pergunta e nesse tipo de relacionamento, a gente tem sempre como centro a gente mesmo. E vamos definir o que a gente é? Vamos lá. Por trás dos nossos celulares, por trás das nossas propriedades, por trás dos nossos currículos, por trás dos nossos dons, quem a gente é? Nós somos seres mortais, finitos, criados num contexto de eternidade, mas que vivemos num contexto de finitude, e nós conseguimos só enxergar aquilo que a gente vê, né? As 3 dimensões, não sei se são 3 ou 4. São quantas? 5? 4, sei lá. E a gente vê, pelo aquilo que a gente acredita, que existem muitas outras dimensões, que existe um grande conflito por trás da gente, mas a gente não consegue ver. E nós vemos, pela ciência e pelas perguntas que nós temos nos nossos estudos e no dia a dia, que a gente não dá conta. A gente não dá conta. E se houvesse um lugar onde não existissem dúvidas, aquele não era o nosso lugar.
mas a gente tenta colocar Deus de novo na nossa pesquisa, nos nossos porquês, nos nossos recipientes, enfim. Para a gente. E aqui um verso de Jó, que a gente está estudando. O primeiro verso está em Jó 36, 23. Ele diz assim: Ele é grande demais para que o possamos conhecer. Claro, essa é a primeira verdade. Nós somos pequenos demais e Ele é muito grande para que a gente possa conhecer. Mas isso não resolve a pergunta de quem está sofrendo muito. Talvez isso seja um elemento para que a gente se pergunte. E quando a gente se perguntar quem é Deus, o Deus que a gente adora. Outro verso, Marcos 15, 34. Jesus, na cruz, que estava acostumado a ter um relacionamento com Deus cara a cara, um relacionamento que ele chamava Deus de Abba, paizinho, que ele entendia a vontade de Deus em todos os momentos, na cruz, quando ele se fez pecado por todos nós, ou quando ele pegou o meu e o seu pecado num momento, ele diz, olhando para o céu: meu Pai, por que me abandonaste? Então, até para Jesus, o pecado, meu e seu, separou a ligação, cortou a ligação que ele tinha com Deus, que a gente quer. E essa é uma ansiedade do Novo, do Antigo Testamento. Filipe fala para Jesus assim: olha, Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Nós queremos vê-lo. E a gente quer saber que Ele se importa com a gente. E aqui está a sequência do verso do C.S. Lewis, que diz assim: não é possível ver nada de maneira adequada enquanto os nossos olhos estiverem embaçados de lágrimas. Você não pode, na maioria das situações, conseguir o que deseja se o fizer desesperadamente. O resultado é que não conseguirá aproveitar o momento ao máximo, nem que seu sofrimento seja pedagógico. Aos poucos, passei a sentir, a experiência dele, que a porta não está mais fechada e aferrolhada. Será que a minha necessidade frenética que fechou a porta na minha cara? Quando não há em sua alma, exceto um grito de socorro, talvez seja o exato momento em que Deus não pode atender. Você é como um homem que se afoga e que não pode ser ajudado, portanto, se debater. É possível que seus gritos repetidos o deixem surdo à voz que você esperava ouvir. É claro, e aqui eu vou me apropriar de uma expressão que eu gostei muito. Quando os nossos olhos estão preenchidos com as lágrimas, a gente não consegue ver nada que está à nossa frente. E talvez essa seja a sua situação, talvez essa seja a minha situação. Talvez, como pessoas íntimas e pessoas que sofrem o tempo todo, talvez a gente não tenha sido sincero com a gente mesmo, de entender que nós estamos sofrendo. E esse sofrimento é real. E talvez a gente precise passar por eles, e por esse sofrimento e pelas coisas que a gente passa para crescer. Talvez os nossos olhos preenchidos com as lágrimas impeçam a gente ver quem está do nosso lado e o que está à nossa frente. Eu acredito que o homem e a mulher da pós-modernidade, que é eu, que é você, talvez todos nós não acreditemos em soluções que não sejam imediatas, ou soluções que sejam para o outro mundo. Mas, amigos, amigas, a grande mensagem do Evangelho e a grande mensagem da Bíblia não é que a gente não ia sofrer ou que essa dor não ia ser forte, mas é que existe um mundo onde as pessoas não sofrem. É necessário que eu e você olhemos para os muros desse mundo e acreditemos que existem coisas muito maiores e muito melhores adiante dele. É importante que a gente se lembre que, se não for para pensar no outro mundo, amigos, isso é a mais pura verdade. Se não for para pensar no outro mundo, talvez não valha a pena viver o mundo que a gente vive. Porque a gente é enganado dia após dia, achando que a vida vai ser para sempre ou que as coisas não vão acontecer. Mas eu estou falando para você que está feliz hoje, que as coisas estão certas na sua vida. Uma hora, o nosso fim vai chegar. E para resolver esse problema, é importante sim
enxugar os nossos olhos e olhar para o que existe depois do muro. Tanto que Jesus, depois que perguntou, Pai, onde é que você está? Logo depois, ele falou para o mesmo Pai, que ele achou que tivesse abandonado. E ele falou assim, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E estava consumado. Ele, nesse momento, garantiu o mundo que nós não temos acesso para cada um de nós. E eu acredito, sim, que não exista um momento em que Deus não se importe com a gente. Não exista um momento que isso não aconteça. Mas para isso a gente precisa ser sincero com a gente mesmo, levar em consideração o nosso sofrimento e não se culpar por ele. Acreditar que o nosso sofrimento é grande, por menor que seja o problema. A gente precisa ser sincero e perceber que a nossa relação com Deus não é uma relação pessoal, normal, comum. A gente aprende desde pequeno, né? A gente vai conversar com Deus agora como um amigo. Mas a gente não ouve a resposta dele na hora. A gente precisa entender quem é o Deus que a gente segue. O que ele prometeu para a gente. E reclamar as promessas dele. Jesus falou, olha, eu vou estar com você até a consumação do século. Eu vou te chamar de filho. E eu vou te prometer um lugar onde os cegos vêm, onde os coxos andam e onde a vida não vai ter mais fim. E para isso você precisa passar pelo sofrimento agora. E é importante a gente ter sempre como norte, claro, o que ele prometeu e as coisas do fim. E eu separei, claro, esse verso. Apocalipse 21:4. Deus enxugará dos nossos olhos as nossas lágrimas, e a morte não existirá, nem haverá luto, nem pranto, nem a fadiga, porque tudo isso já é passado. Acho que a mensagem de hoje é essa. A mensagem de hoje é para que a gente aprenda quem é o nosso Deus, o tamanho do nosso sofrimento, e que a gente se aproxime dele dessa forma, pelo nosso sofrimento também. Para encerrar, eu muitas vezes penso nessa forma, como Deus não age e como Deus não se mostra. Mas, por menor que tenha sido o meu sofrimento, porque eu realmente não acredito que eu sofri o bastante, eu sempre encontrei nas pessoas que estavam perto de mim o Deus que eu precisava encontrar. Não que Deus fossem as pessoas, mas elas foram a mensagem de Deus para mim. Eu tenho certeza que, ao nosso redor, existem pessoas que sofrem e que precisam que você seja a voz de Deus para elas. E eu vou, então, pedir para que a gente se prepare para isso. Para a gente entender quem é Ele, o que Ele está falando para a gente agora. E que a gente leve uma vida que vale a pena ser vivida. Amém? Eu vou orar com vocês agora. E então oremos. Senhor nosso Deus, muitas vezes a gente ora e a gente nem percebe a forma como a gente está orando, e a gente mergulha nos clichês e nas formas que são repetitivas e que muitas vezes não dão conta da situação que a gente está passando. A gente tem no nosso meio pessoas que estão sofrendo de verdade, por menor ou maior que seja o problema. Pessoas que não conseguem encontrar a solução ou o futuro próximo, uma saída para a vida e para a vida agora. A gente pede que o Senhor nos capacite para que os corações sejam acalmados, para que o alívio que excede todo entendimento esteja com cada um deles. A gente pede que as suas palavras estejam na nossa boca e que a gente mesmo sinta o poder renovador e a paz que o Senhor prometeu para a gente. A gente não quer viver uma vida que não vale a pena ser vivida. A gente não quer fazer o centro das coisas e do mundo a gente mesmo, porque nós somos limitados. E talvez a tua proposta nunca seja resolver todas as nossas dúvidas. Mas a gente canta aqui todo sábado que nós acreditamos em Ti. E, Pai, nós reclamamos as Tuas promessas, principalmente o conforto no coração daqueles que sofrem e que o Senhor prometeu que estaria conosco até os últimos dos nossos dias.
nos ajude a ver, Pai, nos ombros do gigante, um outro lar, um outro país, um outro lugar. E que a gente faça da nossa atmosfera a atmosfera desse lugar. Que as pessoas respirem o teu ar do nosso lado, em nosso meio. E que a nossa igreja seja uma igreja que o Senhor quer que ela seja na terra e no lugar que ela está inserida. Colocamos tudo que somos, todas as nossas dúvidas, angústias e problemas em tuas mãos. E dependemos agora só de ti. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Feliz sábado. Então, até a próxima.